Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebo muitas mensagens iradas de pessoas reclamando quando eu comento as doutrinas das suas igrejas, das suas religiões, as coisas que são ensinadas. Porque as pessoas me perguntam o que eu acho disso e daquilo, eu respondo, daí o outro lá se sente ofendido porque acabou, de alguma forma, criticando a doutrina da religião que ele frequenta. Mas eu sempre deixo muito claro, né, que aquele versículo que o Senhor fala, não julgueis para não serem julgados, ele fala de julgar pessoas. E eu nunca falo de pessoas, eu falo de doutrinas. Doutrinas, de religiões, de sistemas, mas não das pessoas, particularmente, né, eu posso criticar o fumo, o tabaco, mas isso não significa que eu não ame o fumante, não é? Aquele que usa o tabaco. Eu estou criticando o que ele utiliza, mas não a pessoa dele. Então é muito importante entender que até o apóstolo Paulo, algumas vezes, ele fala, julguei o que vos digo, ou julgai o que vos digo, né? E em 1 Coríntios 14 fala assim, quando a igreja está reunida, falem 2 ou 3 profetas, e os outros fazem o quê? Ficam escutando, quietos? Não. Os outros julguem. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Por que isso? Porque numa reunião da assembleia ou igreja, se alguém trouxer uma má doutrina, isso deve ser julgado. Isso deve ser rejeitado. Claro que depende muito do nível e da gravidade da má doutrina, não é? Porque nós não vamos interromper uma reunião porque um lá falou que a sandália de Abraão era marrom e a gente acha que é preta, e aí vai armar um banzé por causa disso. Não. Quando uma doutrina muito séria, muito incorreta, nós podemos até numa reunião pedir para que o irmão que falou aquilo aguarde para a gente conversar depois, né? Porque nós estamos julgando não o irmão, mas a doutrina que ele trouxe. E assim também com respeito à cristandade hoje. Nós temos sim que julgar o que é feito dentro da cristandade. Nós temos que julgar o pecado, julgar a má doutrina, não a pessoa em si, mas a má doutrina. E lá em 1 Coríntios fala em 2 ou 3 e os outros julguem, né? Mas hoje eu vou entrar num assunto de julgar as pessoas. Você vai falar assim, mas peraí, você acabou de falar que nós não podemos julgar as pessoas? Não podemos mesmo. Nós não podemos julgar as pessoas, mas Deus pode. Deus pode. Então nós vamos ler agora o capítulo 3 de 2 Timóteo, no qual o Espírito Santo de Deus julga as pessoas da cristandade, como um todo. Todas as denominações e sem denominações também. Tudo aquilo que se declara cristão. Porque o assunto que veio no capítulo 2 de 2 Timóteo era a grande casa. E nós aprendemos que a grande casa da cristandade é aquela casa de Deus de 1 Timóteo, da primeira carta a Timóteo, que acabou se transformando numa grande casa onde há de tudo. Existem vasos de barro, para honra, para desonra, vasos de ouro, de prata, de pau, de barro, uns para honra, outros para desonra. Nós lemos isso no capítulo 2 de 2 Timóteo. Então, o 2 Timóteo está falando da grande casa. Da grande casa. O que é a grande casa? É a profissão cristã. Quando eu falo profissão cristã, não são profissionais em cristianismo, não é isso. São pessoas que professam a fé cristã. Sejam elas reais ou falsas. É como o joio e o trigo. Está todo mundo junto na grande casa da cristandade hoje. Então a análise que os homens fazem da cristandade é que ela é uma coisa maravilhosa. Muitos falam assim, olha, veja a nossa igreja como está uma bênção. Olha, a cristandade no mundo está uma bênção. É sempre bom distinguir o que é cristianismo e o que é cristandade. Um autor, ele definiu assim, cristianismo é a neve pura e branca e limpa que cai do céu. Cristandade
é o que acontece quando ela toca a terra e vira barro. Então a cristandade é a mistura da neve pura com o barro da terra, com o pó da terra, e vira um barro só. Não dá para a gente querer desfazer isso, porque está aí, todos nós fazemos parte da cristandade. Essa cristandade, quando a igreja for arrebatada da terra, e Cristo levar todos os salvos, levar aqueles que são seu corpo, a verdadeira noiva foi embora, vai restar aqui a cristandade, que vai ser a casca oca da cigarra. Vocês já viram uma cigarra quando ela sai de dentro do casulo dela, né? Ela sai de dentro e fica grudada na árvore, lá uma casquinha bonitinha, dourada, tal, dá até para fazer broche. A criançada brinca de um grudar no outro, aquela casquinha. Mas não tem nada dentro. Essa casca oca da cristandade, que ficar na terra depois do arrebatamento, é vista lá em Apocalipse como a grande meretriz. A grande meretriz, a grande prostituta, Babilônia a Grande. É a união de todas as religiões cristãs e formando, então, uma falsa noiva. Aquela que deveria ter sido a noiva de Cristo, mas virou uma prostituta. Se vendeu para o mundo. Negociou com o mundo. Os mercadores do mundo, então, vão chorar quando ela for derrubada, porque ela vai ser derrubada. Então, mas essa cristandade inclui todos nós. Eu, você, aquele outro ali, aquela outra lá. Agora, uma distinção muito importante. Quando a palavra de Deus se dirige a cristãos, eles são chamados de irmãos, né? Paulo e os outros que escrevem. Irmãos daqui, irmãos dali e tal. Ou santos. Aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Tessalônica, é assim que se dirigem as cartas dos apóstolos, e é assim que Deus nos vê. Ele vê todos os salvos como santos, ele enxerga cada salvo como um santo. Ele não enxerga o salvo como uma pessoa comum, ele enxerga como um santo. E os salvos enxergam-se uns aos outros como irmãos, porque eles são filhos do mesmo Pai. Ok? Agora, existe também o joio misturado nessa cristandade. Então, na grande casa tem os vasos de honra e os vasos de desonra. Tem os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. E se nós viemos do capítulo 2 de 2 Timóteo falando dessa grande casa até aqui, e vimos distinções, né? Quando fala assim, o Senhor conhece os que são seus. Lá em 2 Timóteo fala isso. O Senhor conhece os que são seus, mas aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Então, ao mesmo tempo que nós não temos subsídios para julgar com precisão quem é ou não do Senhor, às vezes a pessoa fala assim, Mário, o Papa é salvo? Eu falo, eu só posso responder por mim. Eu sei que eu sou salvo. Agora, é o Senhor que conhece o coração dele, não sou eu. Não é? Então eu sei que eu sou salvo. Agora, o outro, o meu vizinho, o Senhor conhece os que são seus. Então, eu tenho, a minha obrigação é a continuação do versículo. Aparte da iniquidade de todo aquele que profere o nome de Cristo. Eu estou falando aqui de 2 Timóteo, capítulo 2, 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte da iniquidade. E aí ele fala, uma grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, a parte que cabe ao Senhor, conhecer os que são seus, a parte que cabe a mim, me separar. Hoje um irmão escreveu, falou assim, Mário, eu estou aprendendo muita coisa dos vídeos, das lives, mas na igreja que eu frequento tem uma pastora. Quem prega lá é uma pastora. O que eu devo fazer? Eu só mandei esses versículos para ele. Porque o que ele tem que fazer é o Espírito Santo que vai falar no coração dele. Não sou eu. Senão ele vai estar seguindo homens. Eu mandei esses versículos para ele. Não sei o que ele vai entender desses versículos, mas são muito claros para mim. Agora, no capítulo 3, como eu tinha prometido, nós vamos agora ver o que o Espírito Santo fala, não dos santos, não dos salvos,
mas dos homens que compõem a cristandade. Percebe? Ele vai chamar de homens. De homens. Ele não vai chamar de santos. Porque ele sabe, o Espírito Santo sabe quem é quem. Ele diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias, e em 1 Timóteo nós lemos dos últimos tempos, mas à medida que vamos chegando ao fim, de tempos, a Bíblia fala de dias, porque dias são períodos mais curtos agora. E nós estamos nesse período de dias agora. Esse é um indício da proximidade do Senhor para vir nos buscar. Então, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque vai ter coronavírus, porque vai ter... Não é disso que ele está falando aqui. Doenças, guerras, sempre teve no mundo. Epidemias, pandemias, sempre existiu isso. Mas aqui ele vai falar do que está acontecendo na cristandade, no meio daqueles que se dizem cristãos, que foram batizados e levam sobre si agora o nome de Cristo. Uma pessoa se torna exteriormente cristã quando ela é batizada. Qual a ideia que a cristandade tem de si mesma? Aquela de Apocalipse 3. Apocalipse 3, quando fala de Laodiceia, Laodiceia é o último estágio da cristandade na Terra, do testemunho cristão na Terra, que inclui falsos e verdadeiros. E o que esse testemunho cristão de Apocalipse, de Laodiceia, do templo de Laodiceia, que inclui todos nós, o que está dizendo lá? Ah, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E o que o Senhor está falando deles? Você não sabe que é cego, que é pobre, que é nu, compre colírio para poder enxergar. Então, a opinião que a cristandade tem de si mesma é maravilhosa. O mundo está ficando cada vez mais cristianizado. Olha quantas igrejas abrindo, multidões e multidões enchendo estádios, né, para ouvir a pregação e etc. E o que Deus fala disso? Isso que nós devemos procurar. Não é que o Mário vai falar mal da igreja A, igreja B, igreja C. É o que o Senhor fala. O Senhor fala do testemunho cristão na terra nesses últimos dias. E o que ele diz? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3. Porque haverá homens, não haverá santos. Haverá homens. Por que ele fala homens? Porque aqui ele não está falando de pessoas realmente nascidas de novo, mas está falando de pessoas que, apesar de não serem nascidas de novo, foram batizadas e estão dentro da grande casa da cristandade, do testemunho cristão. E o que essas pessoas são? Como elas agem? Agora sim, o Espírito Santo vai julgar. Não somos nós que vamos julgá-las. O Espírito Santo dirá como são esses homens, não como são os santos, os verdadeiros, os genuínos, mas os homens, os falsos cristãos, o joio que está introduzido no meio do trigo. Haverá homens, primeiro, amantes de si mesmo. O que é isso? Egoísmo. Então, o que impera dentro da cristandade, naqueles que são falsos cristãos, que apenas usam o nome de cristão porque lhes é conveniente, seja na vida, no trabalho, na política, é muito conveniente. Hoje você se lança como um candidato cristão, você já ganhou votos. Se você conseguir convencer os padres e os pastores, você está feito na vida. Vai ser eleito. Mesmo que você nunca tenha nascido de novo. Seja apenas uma pessoa que vestiu a camiseta escrito "Sou cristão". Então, o egoísmo é uma das características da cristandade dos últimos dias. Quando a pessoa é amante de si mesmo, isso significa egoísta. Se a gente abrir uma outra versão, porque os homens serão egoístas. Exatamente isso aqui, olha, egoístas. A versão atualizada fala, os homens serão egoístas. A versão corrigida fala, os homens serão amantes de si mesmo. Esse amante de si mesmo é uma pessoa que não pensa nos outros. Ele é o que segue a lei de Gerson.
Eu quero ser o primeiro em tudo. Né? É o que fura a fila, é o que quer levar vantagem em tudo. Esse era o slogan daquela marca de cigarro. Né? Quer levar vantagem em tudo. Então, para ele sendo egoísta, para ele pouco importa se os outros vão sair perdendo, contanto que ele saia ganhando. Porque ele é amante de si mesmo. Ele é o primeiro, ele é o que quer estar em primeiro lugar. É ele e ele só, né? E quando você se torna uma pessoa egoísta, você não enxerga mais em volta, não enxerga mais ninguém. Eu me lembro de uma história judaica, uma historinha a respeito de um rabino, né? Então, o rabino estava instruindo o seu discípulo, e eles estavam na sala da casa do rabino, no segundo andar, eu acho. E o seu discípulo, o garoto, falou assim: mas rabino, por que as pessoas, por que a riqueza muda tanto as pessoas? Ele falou: vem cá, olha pelo vidro da janela, lá na rua. Aí o jovem olhou e falou assim: o que tem lá? O que você está vendo, jovem? Eu estou vendo um monte de gente, uma multidão caminhando na calçada, tem muita gente. Ok, vem cá agora. Aí tem um espelho grande na sala. Falou: olha aqui. O que você está vendo? Eu estou vendo eu. Quem mais? Mais ninguém, só eu. É um espelho. Sabe qual é a diferença? Os dois são vidros. A diferença é que atrás desse vidro aqui, que a gente chama espelho, tem uma camada de prata, de tinta de prata. Entrou a prata, você não vê mais ninguém. Você só enxerga a si mesmo. E assim é o homem dos últimos dias na cristandade. E o que vem em seguida? Quando ele se torna egoísta, ele quer ser o primeiro em tudo e ganhar em tudo? Amante de si mesmo? Qual a palavra seguinte que vem? Avarentos. 2 Timóteo 3,2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Avarentos. O que é um avarento? Um avarento é um amante de dinheiro. É uma pessoa muquirama, né? Mão de vaca, que a gente chama. É aquele que só quer ganhar dinheiro. Ele só pensa em dinheiro. Então, não precisa ser muito esperto, a menos que quem está me ouvindo agora, a menos que esteja com o desconfiômetro entupido, e precisa de um cotonete para desentupir o desconfiômetro, vai entender que muitas aberrações que existem hoje dentro da cristandade é por causa de dinheiro. Eu, uma vez, tentando pregar o evangelho para um homem, num almoço, né, na casa da minha irmã, tinha lá um convidado, e eu peguei e falei: bom, vamos falar do evangelho. Comecei a explicar o evangelho, daí ele falou assim: eu fui numa igreja. Todo dia eu fui numa igreja. Você acredita que eu contei no relógio 45 minutos? O pastor ficou pedindo dinheiro durante 45 minutos, não volto lá nunca mais. Aí você vai falar o quê? Vai evangelizar uma pessoa assim, falar de Cristo para essa pessoa? Ela olhou isso e falou: isso aí, cristão, é assim, ó. Isso aí que é cristão. Tem até um versículo em que é Romanos, eu acho. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Eu acho que é Romanos que fala: o nome de Deus é profanado por sua causa. Paulo está falando dos judeus, né? Por causa da desobediência dele, o nome de Deus seria profanado. Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, os judeus que se gloriavam na lei, lá em Romanos 2, 23, um pouquinho antes, ele fala assim, no versículo 17: eis que tu que tens por sobrenome judeu. Tenta ler esse versículo trocando judeu por cristão, para você entender o que eu estou falando. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei,
te glorias em Deus, sabes a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, ou entre os incrédulos, ou pagãos, por causa de vós. Foi exatamente isso que aconteceu ali naquele almoço, eu tentando falar de Cristo para essa pessoa, e esse homem entendendo que cristianismo era isso que estavam fazendo na igreja que ele foi. Pedir dinheiro. O nome de Deus é blasfemado por causa de vós. Então, se alguém que está me ouvindo aqui é um desses que pedem dinheiro, o nome de Deus está sendo blasfemado por causa de vós. Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Agora vamos voltar lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Então, amantes de si mesmo ou egoístas, avarentos, amantes de dinheiro, de riquezas, e algumas religiões ditas cristãs não se contentam, seus líderes, em serem amantes de dinheiro, mas pregam o amor ao dinheiro. Ah, você vem à nossa igreja, você vai ser abençoado, você vai ter carro importado na garagem, você vai ser empresário, você vai ser isso, vai ser aquilo. Grande tarde dos empresários, grande manhã das bênçãos materiais. Isso aí. Mamon é o Deus. O nome de Deus é blasfemado por causa de vós. Depois de amantes de si mesmo, de avarentos, então, entra o ego. Eu. O egoísta, ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Amante de si mesmo e agora avarento. Amor do dinheiro. Porque ele ganhando muito dinheiro, o que acontece? Ele fica importante e poderoso. E aí vem o adjetivo seguinte: presunçosos. Presunçosos. A outra versão fala jactanciosos. O que é um jactancioso? A pessoa que conta farol. A pessoa que fala de si. Que propaga a sua riqueza, a sua capacidade, o seu poder. Um político em época de campanha é um jactancioso, né? É um presunçoso. Se eleito for, eu vou asfaltar o Oceano Atlântico. O cara promete qualquer coisa, né? Presunçosos. Esse é o segundo estágio dos homens na cristandade. Que não são nascidos de novo, são apenas portadores de uma camiseta escrito "Sou cristão". E uma pessoa jactanciosa ou presunçosa, ela se torna o quê? Aí, o adjetivo seguinte é soberbos. Então, amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos. Na outra versão fala arrogantes. Arrogantes. Eu sou mais rico que você. Eu sou mais do que você. Eu não sei se vocês já visitaram muitas igrejas, muitos templos católicos, né? Muitos templos da religião católica. Aí na Bahia tem muito, né? Salvador, acho que tem um para cada dia do ano, né? Acho que são 365. Ou Salvador, não. Acho que é uma cidade de Minas, se não me engano, que tem isso. Tem uma igreja para cada dia do ano, praticamente. Mas o que existe em algumas mais antigas são bancos. Bancos, nichos, vitrais, e sempre tem uma placa. Este vitral foi doado pela família fulano de tal. Este banco foi doado pela família de fulano de tal. Este nicho foi construído com verba do doutor Cicrano de tal. Soberbos. Soberbos. A palavra de Deus fala: não
não saiba a sua mão esquerda o que deu a sua mão direita. É basicamente esse o versículo, mais ou menos. Se você deu, não precisa soltar rojão. Não precisa pôr no carro de som na rua falando assim: eu contribuí para tal obra, eu contribuí para isso, eu mandei dinheiro para pregar evangelho em tal lugar. Não. Se Deus sabe o que você deu, é entre você e Deus, não é para ninguém, não é para tocar trombeta. Eu me lembro aquela história de uma historinha, né? Diz que o cara foi para participar da reunião lá da igreja, e num bolso ele colocou R$1, que na hora da coleta ele ia pôr R$1 na coleta, né? Na sacolinha lá da coleta. Mas no outro bolso ele tinha R$100 para comprar uma série de coisas que ele queria comprar. Chegou na hora da coleta, passou a sacolinha, enfiou a mão no bolso errado e tchum! Depois que ele pôs, ai! Eu ofertei os R$100. Aí na saída ele contou para um outro lá, falou assim: pois é, rapaz, eu estava tão distraído, que quando passou a sacolinha, eu enfiei a mão no bolso errado e ofertei os R$100. Eu ia ofertar um, que estava no outro bolso. Mas pelo menos agora eu vou ganhar o galardão de 100. O amigo dele falou assim: não, você vai ganhar o galardão de 1. Que era essa a intenção que você tinha, né? Os 100 estão perdidos, meu amigo. Não vai, os 99 você ficou no prejuízo. Então, presunçoso, soberbo. Agora, quando a pessoa se acha muito importante, o que ela faz? Ela começa a achar que tudo que ela tem, ela conseguiu com seus próprios meios. Com a sua inteligência, com o seu trabalho, com a sua capacidade de negociar. Porque, afinal de contas, ele é um egoísta, avarento, que viveu em busca de dinheiro, ficou jactancioso, contando farol para todo mundo, virou arrogante, agora ele vira blasfemador. Blasfemadores, ou blasfemos, na versão corrigida. Por que ele fica blasfemo? Porque no momento em que ele começa a dizer que tudo que ele tem é fruto do trabalho dele, ou da capacidade dele, onde que entra Deus nessa equação dele? Ele não atribui a Deus o que ele tem. Ele atribui a si mesmo. E veja que interessante, uma pessoa blasfema é como aquele homem que estava no templo lá de Jerusalém, e ele entrou e falou assim: graças te dou, ó Deus, porque eu dou o dízimo de tudo, eu faço isso, eu jejuo, eu sou isso, eu faço aquilo outro. Ele não está agradecendo a Deus. Ele está agradecendo a si mesmo. Porque ele é a razão de tudo isso. De dar o dízimo, de fazer jejum, de fazer aquilo outro. O publicano, de longe, não ousava levantar os olhos a Deus e falar assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então uma pessoa que toma esse rumo, e é esse... Veja bem, eu estou falando de homens dentro da cristandade, que se declaram cristãos. Ele passa a ser blasfemo, então. Ele passa a desconsiderar Deus. Ele já não atribui a Deus todas as coisas, todos os benefícios. Ele atribui a si mesmo. Ele vira o Deus de si mesmo. Ele vira um idólatra. Ele passa a adorar o seu trabalho, a sua capacidade, as ações que ele investe. É isso aí que ele vira. E aí o que acontece? Na continuação disso, é desobediente a pais e mães. Desobedientes a pais e mães. Por quê? Porque ele já não reconhece a autoridade. Capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 10. Aqui está falando de homens da cristandade também. Essa 2 Pedro, como lá em Judas também, fala dos homens da cristandade, os homens ímpios inseridos na cristandade. Veja o que diz aqui no versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia, desprezam as autoridades. Porque quando você tem muito, você está muito cheio de si,
você não respeita mais ninguém. E não respeita as autoridades superiores, sejam pais e mães, sejam governadores, presidentes, deputados, senadores, juízes, não importa, porque são autoridades que Deus colocou. Toda autoridade Deus colocou sobre nós. Não importa qual seja. Se é Nero ou se é a Madre Teresa de Calcutá. Não importa. Não importa a qualidade ou a qualificação ou a qualidade da autoridade. É a qualificação que importa. Não há autoridade, Romanos diz que não há autoridade que não proceda de Deus. E os que se recusam a obedecer à autoridade estão indo contra Deus. Está escrito em Romanos. Está escrito em Romanos. Romanos 13, se não me engano. Vamos só dar uma olhadinha lá. Uma espiadinha. Isso. Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores ou autoridades superiores, porque não há potestade ou não há autoridade que não venha de Deus. E as potestades ou autoridades que existem, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade ou autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos na condenação. Porque os magistrados, os juízes, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade ou a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus. Ela é ministro, é representante de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, ou não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então Deus deu à autoridade, inclusive, poder de vida e morte. Por isso que ela carrega a espada. Por que ela carrega a espada, a autoridade nos nossos dias? Porque ela carrega o fuzil, o revólver. Para só brincar, dar tiro de espoleta pro ar? Não, é para matar. A autoridade tem poder de matar. Essa autoridade governamental foi dada através de Noé. Aquele que tirar a vida do homem, aquele que derramar o sangue do homem, terá o seu sangue derramado. Percebe? Então, isso aqui, hoje, entra no Twitter e você vai ver o que existe de desrespeito à autoridade. É genérico, é generalizado. Por quê? Porque os homens são amantes de si mesmos e são cristãos. A maioria professa ser cristão. Mas eles acham que ser cristão é isso, é você querer melhorar o mundo à sua maneira, porque cada um vai ter, né, o seu candidato, a sua maneira, melhorar o mundo à sua maneira para chegar num ponto em que o mundo vai ficar maravilhoso com a cristandade dominando sobre a face da terra. Agora, isso não vai acontecer nunca, pelo contrário, nós estamos vendo que nos últimos dias, o que Deus está falando nos últimos dias? Está falando que as coisas vão de mal a pior. Vão de mal a pior. Então, voltando lá no nosso capítulo de Pedro, né? De 2 Pedro, e 2 Pedro fala também de tempos de últimos dias. Ele vai dizer que no versículo 10, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia, desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, ou seja, das pessoas que estão acima deles. Que aqui no nosso capítulo de Timóteo nós falamos de desobedientes a pais e mães. Então começa ali a desobediência, né? Uma criança que é desobediente aos pais e às mães, ela vai virar o quê depois? Desobediente a qualquer tipo de autoridade. Na escola, vai desobedecer a professora. No trabalho, vai desobedecer o chefe. Na rua, vai desobedecer o guarda. Até um dia ela acaba presa. É isso que acontece. Eu nunca me esqueço, uma irmã nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você tem, dependendo do estado, tem leis, né? Leis diferentes. As leis lá são estaduais. Por isso que chama Estados Unidos. Não é? Na verdade, os Estados Unidos não são um país. Eles são um grupo de Estados Unidos. Mas cada estado tem sua polícia, sua autoridade, suas leis. Tanto é que um policial perseguindo um criminoso pelas estradas, a hora que o criminoso passa com o carro, você já deve ter visto isso em filme, né? Passa na divisa para o outro estado, ele tem que parar. Ele não pode ir atrás agora. Ele tem que avisar a polícia do outro estado para ir pegar esse criminoso. E lá ela contando que no estado dela promulgaram lá uma lei, que é a lei da palmada, né? A lei contra a palmada, que você não pode disciplinar seu filho do modo que a Bíblia ensina. Ela falou assim, olha,
Eles estão dizendo que eu vou ser presa se eu der uma palmada no meu filho. Mas eu posso garantir uma coisa. Eu prefiro continuar dando as palmadas e ser presa do que meu filho ser preso depois. Então é isso aí, essa é a posição realmente do cristão que quer seguir o que ensina a Bíblia. E aqui nós vemos então no versículo 10, que não receando blasfemar as dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes quem? Estes homens da cristandade, e vamos ver um pouquinho só, subindo no capítulo 2 de 2 Pedro, também houve entre o povo falsos profetas, lá no Antigo Testamento, como entre vós, cristãos, haverá também falsos doutores ou falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Isso equivale àquilo que eu li a respeito dos judeus em Romanos. Não é? Por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado. Versículo 3. Por avareza farão negócio de vós, com palavras fingidas, com mentiras. Farão negócio de vós com palavras fingidas. Onde você não viu isso em lugar nenhum? Não. Você mora em que planeta? Reparou que ele está falando aqui de cristãos, entre vós. Entre vós. E aí que ele vai falar dos anjos, do anjo que até não repreendeu Satanás, porque reconheceu em Satanás uma autoridade acima dele, em termos de hierarquia, né? E aí ele continua, daí chega no nosso versículo lá mais para frente, no versículo 12, né? Mas esses como animais irracionais. Então entenda, ele chama de animais irracionais os falsos líderes cristãos, os falsos mestres, ou falsos doutores, que ele falou lá no versículo 1. Ele chama de animais irracionais. Não é um título muito agradável para quem sempre gostou de ganhar títulos do tipo doutor em divindade, reverendo, pastor, bispo e qualquer coisa assim, não é? Animais irracionais, ele chama aqui, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Eu li aqui o versículo 12 de 2 Pedro 2. Recebendo o galardão da injustiça, o prêmio da injustiça, pois que tais homens, que homens? Os mesmos homens lá de 2 Timóteo capítulo 3. Tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, e lá nós vamos ver isso, que eles gostam do bem bom, lá em 2 Timóteo 3. Têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles, manchas são eles, máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Quem é esse convosco? Os cristãos. Os cristãos. Judas fala que eles estão nas vossas festas de amor, nas vossas festas ágape, comendo entre vocês, se banqueteando entre vocês. Por quê? Porque eles são os homens lá de 2 Timóteo capítulo 3. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes. Pessoas inseguras, eles se aproveitam delas. Enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, no amor ao dinheiro, filhos de maldição. De quem ele está falando? Cristandade. Anos atrás, ainda isso foi antes da internet, eu não lembro se foi antes da internet, eu correspondia com pessoas, né, que escreviam para Verdades Vivas, para a editora Verdades Vivas, e um casal morando, não sei se era em Luxemburgo, na Europa, eu acho que era Luxemburgo, se não me engano, um desses principados pequenininhos que tem na Europa. Eles eram portugueses, o casal tinha, acho que, duas crianças, 2 filhinhos, e escreveram interessados, né, na sã doutrina e tudo mais. Eu até entrei em contato com irmãos da Bélgica, esses irmãos da Bélgica foram visitá-los. Eles tinham saído de uma denominação brasileira, que tinha lá, nesse país, tem uma pentecostal brasileira que ama o dinheiro, eles tinham saído dela. E aí passou um tempo, eles escreveram
ela que me escrevia, né? Ela escrevia melhor, a esposa dele, dizendo que estavam passando necessidade. Estavam passando necessidade. Aí eu falei, mas por que vocês estão passando necessidade? Ah, sabe o que é? Nós tivemos muitos problemas de saúde e nós voltamos para a denominação. Voltamos para a denominação. Olha o que é aqui. Engodando as almas inconstantes. Enganando as almas inconstantes. O que é isso? São almas inconstantes. Almas inconstantes. Os caras prometem mundos e fundos, a pessoa corre lá. Corre lá. Olha, a última vez que eu recebi uma mensagem deles foi pela internet, já era e-mail. E ela contando que eles estavam morando num albergue para refugiados. Eles estavam morando num campo de refugiados, num albergue. Ela estava usando o computador da biblioteca lá, que tinha nesse albergue, para escrever que eles perderam tudo, inclusive o computador que eles tinham. Perderam a casa, perderam o carro, perderam tudo. Por quê? Porque ela tinha ficado doente e eles deram tudo para essa igreja. Perderam tudo. Simples. Almas inconstantes, pessoas ingênuas. Pessoas ingênuas. Mas o que acontece com essas pessoas? Leia o final. Engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Então esses mesmos avarentos, eles vão ensinar avareza também, amor ao dinheiro, àqueles que os seguem. Percebe? Então é um círculo vicioso. Um avarento e o outro também querendo ser avarento. E aí vai, deixa eu ver, ali naquela igreja ali, deixa eu ver, o pastor só tem um poisézinho, né? Acho que Deus não abençoa muito lá, não. E lá, aquele lá tem jato, tem helicóptero, tem fazenda. Eu vou naquela, porque lá Deus abençoa mais. É assim que funciona na cabeça do tolo, não é? Ele tá buscando qual é o maior prêmio da loteria. Porque lá vão falar assim, dê R$1.000 para a igreja, Deus vai recompensar você, vai te dar um carro. Poxa, carro por R$1.000, um carro zero por R$1.000, é negocião. Vou lá então. Pronto. Caiu na arapuca, né? Mas aí vamos, voltando lá o nosso capítulo aqui de 2 Timóteo. Nós estamos, lembre-se, capítulo 3 de 2 Timóteo, estamos falando da cristandade, não estamos falando de pagãos, nem de macumbeiros, nem de feiticeiros, nem de ateus. Estamos falando de pessoas que levam o nome de Cristo na camiseta. Talvez não no coração, nem todos no coração, mas na camiseta. Ou na bandeira, ou no nome do partido, né? Partido blá 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 cristão. Que legal. Bancada evangélica, Comissão Nacional dos Bispos do Brasil. Tudo isso faz parte da cristandade. São coisas de homens que realmente querem dominar o mundo com a sua cristandade, né? Mas essa cristandade que vai ter um lugar de tanta preeminência no mundo é justamente a Babilônia grande, não é a Babilônia pequena. Por isso que em Apocalipse se chama de Babilônia a grande. Porque o sistema cristão no mundo, se você juntar protestantismo com o catolicismo, com todas as suas várias vertentes, é o sistema mais rico do mundo. Não tem Microsoft, não tem Tesla, não tem. É o mais rico do mundo, é o que realmente domina com suas riquezas o mundo inteiro. E aqui ele vai continuar, então, no versículo onde que eu parei. Desobedientes a pais e mães, ingratos, mais uma vez, essa característica, 2 Timóteo 3,2, o que é um ingrato? É uma pessoa que não é agradecida a quem deveria ser agradecida. Porque se ela é amante de si mesma, se ela é avarenta, se ela é presunçosa, se ela é soberba, se ela é blasfema, ela acha que Deus não teve participação no seu progresso, né? No seu progresso. E profanos, porque vão desdenhar agora de Deus. Vão desdenhar de Deus, não vão mais dar a Deus o devido louvor.
eles acabarão com isso, quando você fala, eu consegui isso, eu consegui aquilo outro, você na verdade é como se o Senhor estivesse atrás de você falando, o que é isso? O que ele está falando? Fui eu que consegui para ele. O que ele está se gabando? Por que ele quer mostrar o carro para todo mundo aí, para dizer eu sou o big, né? Eu sou o melhor e tal. Deus dá. Claro que tem irmãos em Cristo que têm mais do que outros, mas tem mais porque Deus deu mais para que possam também ajudar os necessitados, para que possam também investir na obra que dá mais rendimento, né? Porque é juntar tesouros no céu, onde a traça não rói, nem corrói, nem a ferrugem corrói. Então esses são os que agora são... o que falou aqui, profanos, sem afeto natural. Agora, isso aqui já é uma característica da pessoa que confia em si mesma, porque ela acha que o bem ela faz de acordo com os seus parâmetros. Eu vou dar um exemplo, o que é uma pessoa sem afeto natural. Um animal, ele tem afeto natural. Tenta mexer com a cria de um animal, qualquer que seja. Vai pegar um pintinho de uma galinha, ela fica doida, ela fica... Vai pegar os filhotes do cachorro, a cadela acabou de dar filhote, né? Vai lá pôr a mão no filhote. Vai pôr a mão no filhote da ursa, na floresta, para você ver o que acontece. Por isso que se fala que é muito perigoso andar nas florestas do hemisfério norte, né? Porque pode ter ursas que tiveram filhotes. E se ela achar que você está invadindo, está chegando perto do filhote dela, ela vai atacar você, ela vai matar você. Lobas também. Lobas são muito cuidadosas com os seus filhotes, porque elas têm afeição natural. Elas têm algo que a própria natureza, faz parte da natureza de todo ser vivo, que é ter afeto para com a sua cria. Ter afeição para com a sua cria. Isso é afeição natural. Agora, o que nós estamos vendo na sociedade hoje, na sociedade moderna, eu, quando estava na faculdade, tinha uma colega, inclusive já é falecida essa colega, já faleceu há alguns anos de câncer, mas ela contou que a irmã dela ia se casar. E já estava tudo preparado para o casamento, inclusive uma viagem para a Europa, comprada, tudo já arrumado, e de repente ela viu que estava grávida. E a gravidez ia estragar tudo, ia estragar a festa, ia estragar a viagem para a Europa, ia estragar todos os planos que ela e o marido tinham feito, o noivo, né, naquela hora, ela e o noivo tinham feito. Então o que ela fez? Ela abortou. Porque a gravidez ia atrapalhar a vida dela. Ia deixar para ficar grávida depois. Isso é não ter afeto natural. É alguém que não tem, nem um animal faz isso. O animal protege a sua cria. O ser humano já não protege mais a sua cria. O ser humano agora quer se ver livre da sua cria. E aqui então fala sem amor, sem afeto natural, irreconciliáveis. Você vai ver que tudo isso é decorrência lá do começo, né? Quando a pessoa é amante de si mesma. Porque ela se ama a si mesma. Só tem um espelho na frente dela, não tem a vidraça que dá para ver a rua. Ela só vê os próprios interesses, né? Irreconciliáveis, não tem acordo, caluniadores, todo mundo é pior, é menor, essa gentalha, né? Incontinentes, o que é incontinentes? Uma pessoa que não tem domínio próprio. A outra versão fala sem domínio de si, que é sem domínio próprio. Incontinentes, sem domínio próprio, que é mais cruéis. Começou tudo lá, no amante de si mesmo. Sem amor para com os bons, como diz a outra versão aqui, inimigos do bem, traidores. Por que traidor? Porque não tem palavra, né? Ele combina com você e pula fora depois. Se não é do interesse. Obstinados. O que é obstinado? Cabeça dura. Cabeça dura, fazer a própria vontade, né?
obstinados, outra versão fala enfatuados. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Lembra que nós lemos lá em 2 Pedro? Que é a mesma coisa, amigos dos deleites, que estão buscando só o prazer. Esse é o homem cristão, apenas na camiseta, que predomina na cristandade hoje. Aí no versículo 5, ele usa da sua aparência, da sua posição de cristão, como se fosse uma capa de dignidade, de santidade, tendo a aparência de piedade. Então ele anda com a Bíblia debaixo do braço, ou ele vai à missa, ele comunga, ou ele talvez pregue numa igreja, ele faz campanhas, ele apoia candidatos cristãos, ele diz que irmão vota em irmão, tudo isso. Ele se veste com um manto de santidade, porque ele quer parecer para os outros que ele é santo. Ele empresta o cristianismo para proveito próprio, para atingir seus próprios objetivos. E isso às vezes inclui até os modos, né? Tem uma religião aí que você escuta os pregadores dessa religião, todos têm a mesma voz rouca. Meus irmãos... É como se eles fossem treinados com a mesma professora de oratória para falarem todos com o mesmo tom de voz, a mesma voz rouca. Porque descobriram que essa voz impressiona muito os seus seguidores. Como também você encontra aquele tom de piedade na voz de muitos religiosos católicos, né? Tem isso, você vê entrevista, o cara chega lá, o que o senhor acha da atual situação? Meus irmãos, eu acredito que devemos procurar sempre fazer a caridade para com os mais pobres. O que é isso? Aparência de piedade. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Agora vem a ordem que é dada para o cristão genuíno, para o cristão sincero. Destes, afasta-te. Afasta-te. Desses, afasta-te. Aquele irmãozinho que perguntou o que ele faz porque ele está numa igreja onde tem uma pastora que dirige a igreja. O que ele deve fazer? Afasta-te. Aparte da iniquidade de todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2. E ele vai dizer a razão do porquê afasta-te, no versículo 6. Porque deste número, dessas pessoas, desse tipo, são os que se introduzem pelas casas. E olha agora a sacada demoníaca. Porque isso aqui é a estratégia do diabo. Quando o diabo no Éden veio com a sua tentação, ele foi falar com Adão? Não. Por que ele não foi falar com Adão? Porque a mulher é a parte mais frágil. Eles atacam as mulheres. Tanto é que você vê muitas dessas religiões assim de mulheres, né? Porque a mulher é mais frágil. A mulher tem um caráter diferente, mais de amor, mais de acreditar no que a pessoa fala. Não tem tanto desconfiômetro, né, nessas coisas. E ela às vezes passa por tanta dificuldade em casa, e às vezes até com o marido, que ela fica vulnerável a qualquer um que chegar e demonstrar amor, demonstrar cuidado, demonstrar que ela é amada, que ela pode ser ajudada e tudo mais. Então veja a estratégia diabólica que esses homens, de quem é dito para que nós nos afastemos, porque desse número, 2 Timóteo 3,6, são os que se introduzem pelas casas e levam cativas, prisioneiras, porque eles acabam aprisionando. Levam cativas mulheres nécias, mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, de vários desejos. É assim a estratégia do diabo. O que Satanás fez com a mulher, com Eva? Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E Eva viu o fruto, viu que era bom para se ver, né, agradável à vista,
aos olhos, bom para se comer, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e bom para dar entendimento, concupiscência da vida. Sabe? Concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Bom para dar entendimento. E caiu. Então esses homens que fazem isso, eles vão, a estratégia são as mulheres. Eles vão mirar nas mulheres. E as mulheres depois vão trazer os maridos, se for o caso, mas eles vão mirar nas mulheres. Porque geralmente numa sociedade tão bagunçada como nós estamos, muitas mulheres, muitas pobres mulheres realmente carregam piano. O marido fica bebendo no bar, fica jogando com os amigos, e elas lá cuidando de criança, trabalhando, lavando roupa, fazendo comida e tudo. Quando ela encontra uma comunidade que valoriza a pessoa dela, uma comunidade que dá até título para ela. Agora a senhora vai ser diretora da sociedade de senhoras. Em casa eu era escrava da sociedade de filhos. Coloquei filhos de monte, agora eu vou ser diretora da sociedade de senhoras. É isso aí. Outra coisa que fala aqui também no versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque são incrédulos. São incrédulos, só aprendem, mas não conhecem a verdade, nem pode chegar ao conhecimento da verdade. E ele vai, no versículo 8, então, dar dar o exemplo de Janes e Jambres. E disso está cheio hoje a cristandade. O que ele fala é como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos. Que homens? Ele está falando do homem lá de cima, no versículo 1. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Vamos ver outra versão aqui, que às vezes fica mais claro. De modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Deixa eu pegar uma outra versão aqui. A mente deles é depravada e são reprovados na fé. Esses são os homens hoje, falsos cristãos, encabeçando a cristandade. É claro que tem muitos cristãos sinceros, tem muitos cristãos na posição de padres, pastores, religiosos, clérigos, que são sinceros, que são nascidos de novo, são verdadeiramente convertidos. Eu não estou falando desses. A Bíblia está falando desses que são amantes de si mesmos. O Senhor, aqui o Espírito Santo, inspirando Paulo a denunciar os falsos. Porque dos verdadeiros ele já falou lá no capítulo 2, como sendo os vasos de honra, né? Então, cada um agora carapuça que sirva a quem servir. Então, cada um que saiba de quem está falando isso. Agora, o que fizeram Janes e Jambres? Janes e Jambres fizeram grande noite de milagres. Porque Moisés jogou a vara no chão, eles jogaram a vara no chão também, virou em cobra. Aí Moisés fez uma outra praga lá no Egito, eles fizeram a praga também, igual. Eles imitaram todas, exceto uma, que era transformar pó em piolho. Essa eles não fizeram. Porque essa só Deus pode fazer. Só o poder de Deus pode tirar a vida da morte. O pó é a morte. O piolho é a vida. E só Deus pode tirar a vida da morte. Satanás pode fazer tudo aquilo que Deus faz, em termos de sinais, maravilhas, milagres, mas não pode dar vida a um morto, não pode tirar a vida da morte. E Janes e Jambres, então, eram, lá no Egito, os promotores das grandes noites de milagres e sinais e maravilhas, e você vai ser curado, você vai ser restaurado, você vai isso, você vai aquilo. Já é antigo isso aí, viu? É antigo esse negócio, esse método aí é antigo. Ele já acontecia lá no Antigo Egito. Então, tudo isso aqui já nos deu uma visão bastante clara de como é a cristandade dos últimos dias. Quem não enxerga isso está cego ou é cúmplice. Ou é cúmplice desses homens. Porque quem vai falar assim, não, está tudo errado isso aí. Então você é cúmplice. Então você apoia. Não se esqueça, os últimos dias da cristandade não são dias de glória.
São os dias de vergonha. São dias que o Senhor fala dela, da cristandade desses últimos dias, lá em Laodiceia. Estou a ponto de te vomitar da minha boca. É isso que ele está falando da cristandade. Agora, se você acha que está tudo errado, então eu só posso, sinto muito, eu posso só achar que você talvez tenha um pezinho dentro das vantagens conquistadas dentro desse sistema todo, que na verdade desonra o nome de Cristo na Terra. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.